Esse cara teve uma perna amputada após um acidente e 2 anos e meio depois, sua perna teria crescido novamente instantaneamente sozinha. Vou contar mais, porque vocês estão com uma cara estranha e têm razão. O que aconteceu? Estamos no final de julho de 1637 na Espanha. Um jovem camponês chamado Miguel Juan Pellicer está conduzindo uma carroça carregada de trigo para uma fazenda, puxada por 2 mulas. Miguel Juan Pellicer, chamemos de Miguel. Então, nosso bravo Miguel está nas costas de um dos 2 mulas quando de repente ele cai. Sob o calor sufocante do verão e com o cansaço do trabalho, pode-se dizer que ele teve espécie de pequeno mal-estar. Quando ele está no chão, das rodas da pesada carroça passa sobre a perna direita abaixo do joelho e fratura a tíbia na sua parte central. Nosso bravo Miguel passará a hospitais e acabará ter sua perna amputada em outubro de 1637. 2 anos e meio depois, em 29 de março de 1640, Miguel está na casa de seus pais em Calanda, que é aqui, é uma pequena cidade de 4.000 habitantes. Às 10 horas, Miguel vai se deitar. Entre 10h30 e 11 horas, sua mãe entra no quarto. Ela sente um perfume estranho, se aproxima da cama onde dorme seu filho e fica chocada ao ver que do manto que serve de cobertor para seu filho, não sai um, mas 2 pés. Ela vai buscar o marido, depois eles acordam o filho e pronto, o milagre aconteceu. A perna que havia sido amputada reapareceu. Aqui estão os fatos resumidos. Então, vamos dizer, diante de um relato desse tipo, é normal se você pensar, que história maluca é essa? E se você teve essa reação, é uma reação normal, isso mostra que você está são. Seja você crente ou não, tenho certeza de que já ouviu falar dos milagres, esses fenômenos sobrenaturais que a ciência nunca poderá explicar. Mas a questão é, isso realmente existe? Eu escolhi investigar para você 100 casos de milagres que seria inexplicável. Vamos ver se esse cara de fato teve uma perna que cresceu. E vamos examinar outros 99 casos. Lá, é normal ser extremamente desconfiado, mesmo que você seja crente. É normal ter algumas dúvidas. E para cada um dos 100 casos que apresentarei, antes de gritar milagre, vamos verificar se não há outra explicação natural possível, mais simples. Imagine que alguém comece a levitar, voando para o céu. Se você disser logo, uau, é um milagre, isso não vai dar certo. Primeiro, é preciso verificar se o cara não tinha um jetpack. É preciso ver se ele não estava suspenso por um fio a um guindaste. E é preciso explorar todas as hipóteses naturais possíveis. E se tivermos esgotado todas as possibilidades e ainda não tivermos explicações, então só podemos concluir que existe um fenômeno que vai além das leis físicas naturais. Para o nosso bravo Miguel, não haveria uma explicação mais simples do que imediatamente gritar milagre. Já, a primeira coisa que poderíamos querer criticar nessa história é que é realmente muito antiga. No momento em que faço este vídeo, em 2024, passaram 384 anos desde que o milagre ocorreu. Queremos atribuir as lendas da Idade Média. Em 1640, já não era mais a Idade Média, mas você entende, a gente não pode fazer. Não podemos dizer é muito antigo, então é necessariamente falso, porque há coisas antigas, muito antigas, mas que são atestadas, há muitas. Sabe-se que Júlio César existiu e conhece-se muitas coisas sobre sua vida de forma ultra, precisa e detalhada. Ele morreu em 15 de março em 44 a.C., assassinado por 23 senadores. Sim, é preciso. E se podemos ser tão precisos, mesmo que isso date de mais de 2000 anos, é pois o método histórico é sério e rigoroso. Pelos historiadores, podemos conhecer com certeza eventos do passado, não podemos simplesmente dizer, sim, o milagre de Calanda é muito antigo, então não é comprovado. Isso não é necessariamente verdade. O que importa é se este caso é bem comprovado ou não. Bastaria ter provas. Que Miguel Juan Pellicer existiu não é uma história inventada, e que ele teve uma perna amputada. E por outro lado, bastaria ter provas de que, após essa amputação, Miguel recuperou suas 2 pernas. Lembrem-se disso, porque são as 2 coisas que precisamos para dizer que houve um milagre. Provas assim, com o método histórico, é possível obter. Temos algo. Sobre o milagre de Calanda, temos muitos elementos que fazem com que essa história seja bem documentada. Sabe-se que ele existiu, um homem em 1640, disse ter sua perna amputada e cresceu novamente. Ah, sim. Imagine se essa história fosse verdadeira. O bravo Miguel tivesse anunciado o milagre que teria recebido. Ou, se não fosse ele, que os parentes que o viram antes com uma perna amputada e depois com as 2 pernas, quisessem divulgar esse prodígio. Não é todo dia que acontece isso. Várias pessoas disseram ter testemunhado o milagre em abril de 1640, alguns dias após o suposto milagre. Por enquanto, isso não significa que realmente houve um milagre, obviamente, mas o que isso quer dizer é que pessoas afirmaram desde 1640.
podemos concordar que não se trata de uma história inventada do nada décadas ou até séculos depois. Já em 2 de abril de 1640, 4 dias após o milagre ocorrido em 29 de março, há um ato notarial que relata todos os eventos. Foi um notário, mestre Miguel Andreou, quem o redigiu. Era o notário real de Mazaleón, uma pequena cidade a cerca de 50 quilômetros de Calanda. Neste ato notarial 2 de abril, fica-se sabendo que Miguel Juan Pellicer é o filho legítimo Maria Blasco e Miguel Pellicer, temos Miguel o pai, Miguel o filho, Miguel o notário. Deve-se acreditar que esse era realmente o nome da moda na Espanha naquela época. O ato do notário relata os testemunhos de Miguel Juan Pellicer, de seus pais, de muitas outras testemunhas. Todas as testemunhas são unânimes. Miguel teria sido visto muitas vezes com uma perna só e um coto na outra perna antes de 29 de março, e depois novamente com 2 pernas. O fato Miguel tinha suas 2 pernas no ato notarial de 2 de abril, já que o próprio notário constatou que ele estava válido. Mesmo que, voltaremos a isso, porque o notário talvez também fosse cúmplice de uma conspiração que atravessaria os séculos. A verdadeira questão é, o que provaria que Miguel tinha apenas uma perna antes dessa data? Seriam testemunhos? Você está se perguntando. Tudo isso se baseia em testemunhos. Se são testemunhos que relatam o milagre, isso não vale nada. Pessoas que testemunham ter visto alienígenas, o Yeti ou o monstro do Lago Ness. É falso dizer que os testemunhos não valem nada. Todas as nossas conhecidas se baseiam em testemunhos. Você conhece sua data de nascimento? Seus pais disseram. Você sabe que E é igual a MC2, cientistas disseram. Você sabe que Júlio César foi assassinado porque os historiadores lhe disseram, e eles sabem disso graças a testemunhos, mais uma vez. E você acredita nos seus pais, nos cientistas ou nos historiadores porque os considera confiáveis. Considera seus testemunhos confiáveis? É isso que importa, que os testemunhos sejam confiáveis. E o que vai garantir a sua confiabilidade pode ser o número de testemunhos concordantes, mas além disso, principalmente, vai ser a origem desses testemunhos. As pessoas que testemunham são dignas de confiança ou predispostas a acreditar em lendas medievais. Imagine você tenha uma crente dizendo, eu vi a Virgem Maria. Nesse caso, tudo depende do seu testemunho. Desculpe, isso pode ser verdade, mas não vale muito, a menos que ela lhe dê razões sólidas para acreditar. É como quando aquele cara, Rael, afirma que encontrou extraterrestres. Isso se baseia apenas no próprio testemunho dele, e aí podemos dizer que não vale nada. Mas agora, imagine que você tenha 1000 pessoas que dizem ter visto a Virgem Maria na rua, e entre essas 1000 pessoas, muitas nem eram crentes, ou completamente alérgicas a essas coisas, e que estavam lá por acaso e não se conheciam antes. Aí, você admitirá que começa a ficar interessante e que não se podia ignorar muitos testemunhos, uma grande quantidade de testemunhos concordantes de pessoas com interesses e perfis diversos, não tendo nenhuma razão para mentir. Isso começa a ser algo sólido, e durante um julgamento, isso pode ser suficiente para constituir o que chamamos prova. Para Miguel, a questão é, essas pessoas que testemunham tê-lo visto antes de 29 de março de 1640, com apenas uma perna. Então, dessa data, 2 pernas, eles são dignos de confiança, e seus testemunhos são confiáveis. Ou são apenas amigos de Miguel que inventaram a história para causar alvoroço em sua aldeia e em todo o país. Vamos ver quem são essas testemunhas famosas. Sabe o que é uma paróquia? É um pouco como a igreja de uma cidade ou de uma aldeia. E as paróquias tinham registros onde anotavam as datas de batismo, casamento, etc., de todos os seus paroquianos. Os arquivos da paróquia de Calanda nos oferecem informações valiosas sobre Miguel e sua família, já que eles eram católicos e logo paroquianos. Lê-se que o pequeno Miguel foi batizado em 25 de março de 1627. Ele provavelmente nasceu no mesmo dia. Ele era o segundo filho de uma família de 8 irmãos. Durante sua infância, ele foi instruído pelo padre de sua paróquia, Dom Juan Ruiz. Naquela época, a Espanha, como a maioria dos outros países europeus, era católica. Quando se pega a estrada Valência, encontra-se uma capela à Virgem Maria, dedicada à Virgem del Pilar. Eu nunca fiz espanhol, nem mesmo como. LV4. Em francês, isso se chama a Virgem do Pilar. Segundo uma antiga tradição, Maria, a mãe de Jesus, teria aparecido no topo de um pilar no ano 40 em Saragoça, na Espanha, cidade cerca de 100 quilômetros de Calanda. Na região, a Virgem do Pilar era particularmente venerada, especialmente em Calanda. Uma tradição diz que ela protegeu a cidade de Calanda em 864 contra uma invasão muçulmana. Se eu estou contando tudo isso, terá importância para o que vem a seguir. Apenas lembre-se que nosso pequeno Miguel era muito piedoso e gostava muito de rezar, especialmente para Maria, na capela da Virgem del Pilar. Bom, agora, uma pequena transição para entrar no século XVII e seguir de perto a incrível história do nosso Miguel.
Podemos voltar um pouco longe demais. Ah. Perfeito, vamos lá. Por volta dos 19 ou 20 anos, no final de 1636 ou início de 1637, Miguel, que ainda é solteiro, deixa a casa de seus pais para aliviá-los, pois são muito pobres. Ele parte para trabalhar como trabalhador agrícola a serviço de um tio materno, Jim Blasco, que vamos chamar de tio Jimmy, na zona rural de Castellón de la Plana, à beira do Mar das Baleares, em frente a Ibiza. Chegamos a um dia em julho de 1637, ao acidente com a carroça e 2 mulas. Então, como sabemos que esse acidente aconteceu e que não é uma invenção? Bem, porque para tratamento, seu tio o transporta primeiro para Castellón e logo depois para o Hospital de Valência, 60 quilômetros de lá. No Hospital Real estão os registros que consignam as admissões dos pacientes doentes, e uma nota menciona sua entrada na data de 3 de agosto, uma segunda-feira. A nota é tão precisa que descreve como o ferido está vestido. Cito: ele veste roupas rasgadas de cor marrom, e ela leva a assinatura do funcionário que a redigiu, um certo Pedro Torozelas. Neste milagre de Calanda, estamos a 10.000 quilômetros dos dizem e contam que todas essas coisas típicas da tradição oral? Não, aqui estamos diante de fatos bem documentados. O pobre Miguel fica 5 dias no hospital, lendo um trecho dos registros. Aplicaram vários remédios que não surtiram efeito. Ele sente falta de sua terra natal. Ele quer voltar para sua região, Aragão. Capital é Saragoça. Ele ouviu falar do Hospital de Saragoça, o Real Hospital Geral de Nuestra Senhora de Gracia. Eu não vou dizer 2 vezes, deixa Valência e caminha a Saragoça. Também quer se colocar sob a proteção da Virgem do Pilar, que tanto o ama. Naquela época, a viagem era complicada. Não havia avião, nem carro, nem trem. O problema é que, ferido como ele está, ele se arrasta, de etapa em etapa, 300 quilômetros em 50 dias, dormindo aqui e ali com a rede de refúgios para peregrinos ou hospitais espalhados por toda a Espanha. Ele finalmente chega a Saragoça em outubro de 1637. Para mover, ele se apoia em muletas e em uma espécie de perna de pau presa ao joelho, dobrada por tiras. Chegando no hospital de Saragoça com um nome longo, ele passa por uma sala para pacientes com febres altas. Depois é transferido para o serviço de cirurgia. Lá, os médicos descrevem a perna como muito flemonosa e gangrenada. Em resumo, fora de serviço. A consulta é presidida pelo professor Juan de Stanga, chefe do serviço. Também estão presentes os cirurgiões Diego Milaruelo e Miguel Beltrán. Então, como sabemos tudo isso? Como sabemos o nome dos cirurgiões? Bem, porque depois, após o milagre de 29 de março de 1640, haverá um julgamento que durará 11 meses, onde muitas testemunhas serão interrogadas. Mas voltaremos a isso. Então os cirurgiões, vendo em que estado lamentável está a perna do nosso bravo Miguel Juan, decidem amputá-la. Não há outra coisa a fazer. É então Stanga, chefe, e Milaruelo, que realizam a amputação em meados de outubro, cortando a perna direita, acima do joelho. Durante o julgamento, eles darão todos os detalhes da amputação. Não era nada bonito. Naquele tempo, não havia um meio de anestesia eficaz. Depois do trabalho, eles cauterizaram a ferida, fecharam tudo, e é isso que dá origem à palavra agnon. Os cirurgiões eram assistidos por um estudante de cirurgia, que desta vez não se chama Miguel, mas Juan Lorenzo Garcia. É ele recuperar a perna cortada e depositá-la na capela do hospital com os corpos dos pacientes falecidos. Em seu testemunho, ele disse ter mostrado o membro ensanguentado a vários enfermeiros, aos padres, incluindo Pascual Del Cacho, que também foi convocado para o julgamento. Em seguida, o aprendiz de cirurgião, Juan Garcia, enterra a perna em uma parte do cemitério do hospital, reservada para isso. Avancemos. Após meses no hospital, Miguel é autorizado a sair na primavera de 1638. A administração dá uma perna de pau e uma muleta. Estamos 2 anos antes de 29 de março de 1640. E esses anos, entre sua saída do hospital e 29 de março de 1640, serão difíceis para Miguel. Para sobreviver, ele precisa mendigar. Alguns mendigos, aleijados, tinham uma permissão para mendigar em frente a uma igreja. Eles eram chamados de pordioseros. Miguel obtém esse status e mendiga em frente à capela de Nossa Senhora da Esperança, em Saragoça. Saragoça conta apenas com 25.000 habitantes. Assim, muitos conhecem Miguel, sua perna amputada, que ele deixa visível, conforme o costume dos mendigos, e sua juventude, comovem a todos. Você imagina um jovem de 20 anos amputado de uma perna, mendigando
Chegando na igreja, não passa despercebido. Todas as manhãs, antes de ir mendigar, Miguel assiste à missa e reza uma estatueta de 40 centímetros da Virgem Jubilier na igreja. Depois, ele pede ao acólito que cuida das 80 lâmpadas a óleo que queimam na capela um pouco de óleo para untar o coto de sua perna. Aliás, o professor Destanga, que revisa o jovem, fará críticas a ele por causa disso, pois explica que a umidade provocada pela unção diária com o óleo das lâmpadas pode impedir a cicatrização completa, mas para o jovem amputado, confiança na Virgem do Pilar supera a preocupação com as regras sanitárias, e ele continua a aplicar óleo no coto regularmente após cada dia de mendicância. Miguel conseguiu juntar dinheiro suficiente e pode se abrigar na estalagem de La Tablas, de um certo Juan de Mazas e sua esposa, Catalina Xavier. Juan de Mazas será convocado para o julgamento para reconhecer o cliente que muitas vezes acolheu com uma só perna e que verá durante o julgamento de pé, sobre os 2 pés. Quando Miguel não arrecada dinheiro bastante, ele dorme em um banco sob as arcadas do pátio do hospital, onde agora se sente em casa. Todos o acolheram com amizade e o ajudam ao máximo. Avançamos? Depois de vivendo por 2 anos, Miguel decide voltar para Calanda. Em 1640, ele não teve coragem de voltar, tomado pela vergonha. Como diria depois, ele dizia: "Como vou voltar aos meus pais? Saí contra a vontade deles e em plena saúde, e agora me encontro com uma perna a menos." Ele se decide e deixa Saragoça para sua cidade natal, Calanda. A viagem é de 118 km. Conhecemos todos os detalhes de sua viagem, pois muitas pessoas que ele encontrou no caminho puderam testemunhar após o famoso milagre. Basta imaginar que quando Miguel recuperou suas 2 pernas, ele dizia ter só uma antes. Pessoas que encontraram Miguel na época de seu coto foram contatadas para confirmar que ele realmente tinha apenas uma perna. Lógico, é o mínimo esperado. Durante sua viagem, ele vai primeiro até Fuentes de Ebro, a 27 km, na carroça de um viajante chamado Bernard, e com 2 jovens indo para Calanda, Francisco Felez e Lamberto Pascoal. No dia seguinte, o viajante com a carroça não indo mais longe, deve alcançar Quinto de Ebro a 16 km a pé, sofrendo muito. A pressão da perna de pau no coto é tão dolorosa que ele precisa avançar, apoiando-se quase exclusivamente nas muletas. Os outros 2 jovens não podem se dar ao luxo de ir tão devagar e continuam a viagem sozinhos. No dia seguinte, ele consegue chegar a Samper, onde para na hospedaria mais um que testemunhará. Ele ainda encontra muitas pessoas cujos nomes e testemunhos temos, com a ajuda de vários peregrinos, mulas e carroças. Viagem irônica quando se lembra de seu acidente. Ele alcança Calanda entre 4 e 11 de março. Após cerca de uma semana de viagem, já faz mais de 3 anos que Miguel deixou, e agora ele está quase com 23 anos. Seus pais o recebem bem, senão teria chegado ao fundo do poço. Mas porque Miguel não quer ser um peso para seus pais, ele retoma a mendicância. É preciso entender que na época, mendigar não era desonra, mas era mais um dever. Muitos testemunharão ter visto o jovem mutilado nos vilarejos ao redor de Calanda, montado em um burrinho e com a perna amputada à mostra, como em Saragoça, para estimular a bondade dos habitantes. 2 semanas passam assim e chegamos àquele quinta-feira, 29 de março, 29 meses após a amputação e 9 dias antes da Páscoa. Miguel dorme na casa dos pais, mas não estão sozinhos, porque seus pais acolheram um soldado da cavalaria real. Estamos na Guerra dos 30 Anos, guerra entre a França e a Espanha. 2 companhias de soldados passam e param em Calanda. Os soldados se dividiram entre os habitantes pelo tabelião da vila, um homem de 27 anos chamado Lazário Macário Gomes. Aliás, além dos pais e do soldado, estão presentes no jantar os vizinhos e amigos dos pais, Úrsula Mins e seu marido Sr. Barrachina, cujo primeiro nome é Miguel. Além disso, há um jovem servo da fazenda, Bartolomé, para a família. Miguel Juan vai para a cama cedo, por volta das 22 horas. Ele deixa sua perna de pau e muleta em uma cadeira da cozinha e, apoiando-se na parede, dirige-se pulando sobre o pé esquerdo para o quarto de seus pais, ao lado da cozinha. A mãe entra no quarto meia hora, após, e vê 2 pés que sobressaem do manto. Eu não tinha dito, ela acredita que não é seu filho, que é o soldado. Depois de olhar para o rosto dele, não resta literalmente nenhuma, mas tipo nenhuma dúvida. Com a ajuda do marido, ela acorda o filho, o que não é uma tarefa fácil. Eles testemunharão que ele parecia dormir profundamente, uma espécie de estado semicomatoso. Quando Miguel acorda e vê suas pernas, ele fica emocionado. Ele primeiro pede desculpas ao pai pelo mal que fez. Depois, perguntam se ele tem ideia de como aconteceu, mas ele não sabe. Ele diz que quando acordou, nos relatórios, ele estava sonhando na Santa Capela de Nossa Senhora do Pilar
e que ungia sua perna cortada com o óleo de uma lâmpada. Após alguns segundos de reflexão, ele entende. Segundo ele, não há dúvida. Ele deve essa cura milagrosa à Virgem do Pilar, que apareceu em Saragoça 1600 anos antes, a quem ele amava tanto desde a infância e em quem confiava colocar óleo do santuário no coto todos os dias durante 2 anos. Já se vê que esta história é muito mais atestada e documentada do que se poderia pensar à primeira vista, e que não parece ser simplesmente uma lenda iluminada para obscurantistas da Idade Média. Agora, antes de atribuir milagre, será necessário examinar todas as hipóteses possíveis. Miguel tinha um irmão gêmeo, por exemplo, que teria sido cúmplice para realizar a maior farsa da história. Ou talvez Miguel nunca tenha sido amputado, e todas as testemunhas eram cúmplices e inventaram seu relato do nada. É isso que vamos ver agora. E é somente quando todas as hipóteses naturais foram eliminadas que se pode concluir que houve um evento sobrenatural e é preciso estar aberto a essa eventualidade. Porque não é impossível que uma perna volte a crescer se Deus existir. Pois se Deus existir, ele poderia fazer milagres, transgredir as leis físicas, e seria irracional dizer que é impossível que Deus exista e estar fechado à hipótese de um milagre. Numa pesquisa, se você quer buscar a verdade, deve estar aberto a possibilidades. Se uma evidência se impõe, deve aceitá-la. Então, voltemos este famoso elemento de Calanda, e para decidir se é um milagre ou não, vamos ainda mais no tempo. Vamos ver o que aconteceu depois desse 29 de março de 1640. Elementos decisivos que nos permitirão finalmente descobrir a verdade sobre este caso. Após instantes, Miguel começa a mexer a perna. Ele tem a impressão que está sonhando. Ele e seus pais ainda não acreditam. Mas, surpreendente, à luz da lamparina, Miguel e seus pais descobrem marcas em sua perna. São marcas que estavam na época na perna amputada. Mais importante, mais visível, é cicatriz deixada pela roda da carroça que lhe havia fraturado a tíbia durante o acidente em Castellón de la Plana. Há também outra cicatriz, menor, provocada por um grande cisto que Miguel teve quando ainda era pequeno. 2 arranhões profundos causados por uma planta espinhosa. Finalmente, os vestígios de uma mordida de cachorro. Um jornal da época, o Vidzo Histórico, 4 de junho de 1640, informa que foram realizadas buscas no cemitério, mas não foram encontradas quaisquer vestígios da perna enterrada no cemitério. Membros amputados, um buraco na terra, vazio. Então, realmente, não estamos frente a uma perna que cresceu novamente, mas de uma perna reatada. Em todo caso, se houve um milagre, você admitirá que é igualmente impressionante, ou até mais louco, pois o local onde a perna foi enterrada, no hospital de Saragoça, está a mais de 100 km de Calanda. Enquanto isso, no quarto de Miguel, o espanto dá lugar a jubilo. Você acha que eles foram dormir assim? Não, depois de um evento desses é difícil dormir. Bartolomé, rapaz da fazenda, foi buscar os vizinhos barraquina que tinham voltado para dormir em casa. Primeiro chega o marido, depois ele grita para chamar a esposa, que ela se apressa muito rápido aos golpes. Um monte de gente, como a avó de Miguel, depois um padre branco, de quem o C.P. Herrero é avisado. Ele teve a oportunidade de ver Miguel com apenas uma perna na época em que ele mendigava em Saragoça. Quando Nubia aparece, quase toda a cidade fica sabendo. Você imagina um negócio. Todo mundo só fala disso, porque todo mundo viu Miguel com uma perna só durante as 3 semanas em que ele mendigou nos arredores de Calanda, e depois observou-o agora com suas 2 pernas. Assim, uma multidão se aglomera frente à casa dos pais de Miguel. Entre as primeiras testemunhas, encontram-se várias personalidades importantes, a começar pelo prefeito, Miguel Escobedo, o 6º Miguel, seu adjunto, Martim Galindo, e outro Martim, Martim Corelano, o homem que acumula as funções de juiz de paz e policial. Vocês me entenderam. Há também o tabelião real, Lazário Macário Gomes, o tabelião de 27 anos que havia distribuído os alojamentos dos soldados. Todos testemunharão mais tarde. Na multidão também estão 2 médicos, Juan de Rivera e Giuseppe Nebote, que ambos terão que aceitar a evidência. Já na sexta-feira seguinte, companhias de soldados que dormiram em Calanda foi para Mazaleón, para a próxima etapa. Lá, eles informarão todo o vilarejo sobre o prodígio que acabara de acontecer a 50 quilômetros daqui. O padre, Marco Seguer, fica muito surpreso ao saber disso. Cético, ele quer ir ao local para saber mais. Ele pretende ser acompanhado por um homem sério, que não crê em fábulas e que o ajudará a desmascarar qualquer fraude. Se houver, ele escolhe ir com o notário, o famoso mestre Miguel Andreou. E assim, eles chegam a Calanda no domingo, 1º de abril, com outro padre, Dom Pedro Vicente.
O notário poderia interrogar numerosas testemunhas para escrever um documento sério que atestasse os eventos que realmente ocorreram. Um notário é como um árbitro oficial para documentos importantes. Assegurar que, quando as pessoas assinam documentos como contratos de compra de casa, testamentos ou contratos de casamento, tudo esteja conforme a lei. O notário verifica a identidade das pessoas. Para garantir a identidade, quando um notário elabora um ato notarial, ele coloca sua reputação em jogo. Um notário é alguém que não deve fazer algo. Basicamente, ele se prejudica. Sabemos que o senhor Miguel Andreou era um notário sério e renomado. Muitos atos com sua assinatura chegaram até nós e podemos reconstruir em linhas seus longos anos como notário em Mazzaleone. Temos o registro de 1640. Volume encadernado em pergaminho de 22,16 centímetros e com 120 páginas. Lá ordenamos os 72 atos estabelecidos em 1640. Contrato de venda, aluguel, testamento. O ato número 22 do registro é o ato estabelecido na segunda-feira, 2 de abril de 1640, para Miguel Juan Pellicer, com um total de 151 linhas. Monsieur Andreou, para escrever seu ato, escolheu a maioria de suas testemunhas entre aqueles que não vivem em Calanda. Depois de interrogá-los, ele simplesmente redigiu os fatos. Sr. Andreou, tabelião real, fez o ato em nome do rei. Para aqueles que se interessam, há muitas informações complementares sobre este caso no livro O Milagre Impensável de Vittorio Messori. Recomendo, há muitas informações adicionais. Link na descrição. Vou poupar os detalhes. O ato notarial de 2 de abril é muito claro. As conclusões do notário, que aceita a evidência interrogando testemunhas independentes, são que realmente houve um milagre. Aliás, o título do seu ato então é Acto Público Milagro Ceseiso an Calanda. Sim, ainda não tenho o sotaque, mas não faz mal. Em resumo, isso significa ato público sobre um milagre em Calanda. Vou falar sobre algo ainda mais interessante do que este ato notarial, mas para começar, não está nada mal. Porque por enquanto, o que sabemos é que até o notário que foi especialmente ao local para verificar os fatos, teve que constatar o agente reaparecido. É curioso porque Voltaire, francês crítico da igreja, viveu no século seguinte. Escreveu um dicionário filosófico. E neste, milagre, há um tom desconfiado. Voltaire explica que para reconhecer um milagre, seria necessário um ato muito sério, como um ato de um notário. E diz, como por acaso, isso nunca acontece. Bem, foi isso que aconteceu em Calanda, 120 anos antes de Voltaire escrever. Mas Voltaire ignorava o nosso bravo Miguel. O mês de abril passa e pouco a pouco toda a região, o antigo reino de Aragão, cuja capital é Saragoça, fica sabendo o que aconteceu com Miguel. A família Pellicer, em abril, começa a peregrinação para Saragoça. Você se lembra? Foi lá onde Miguel foi amputado. E quase todos os 25 mil habitantes desta pequena cidade a tinham visto pelo menos uma vez durante seus 2 anos na rua Amandier, após sua amputação e antes de seu retorno ao Canadá. É normal, já que quase toda a população da cidade era católica e ia à igreja onde Miguel pedia esmola. Você pode imaginar que, ao chegar na cidade, Miguel foi um objeto de admiração para todos, toda a cidade. O mais surpreso é o professor Destanga, já que foi ele mesmo quem amputou Miguel e organizou seu acompanhamento por vários meses. Algo interessante vai acontecer. Com a cidade falando sobre isso, as autoridades civis de Saragoça pedem a abertura de um processo para ver se Miguel não é um impostor que gosta de chamar a atenção e, portanto, causa uma perturbação à ordem pública. Em 8 de maio, 28 conselheiros municipais pedem então à igreja a abertura de uma investigação. É preciso saber que a igreja é muito cautelosa com qualquer fenômeno estranho que poderia ser uma fraude. Na época, esse era o papel da Inquisição, encarregada de investigar com uma rigorosidade quase exagerada, especialmente os casos suspeitos. Todos aqueles que conhecem um pouco da história da Espanha dessa época sabem com quanta energia a Inquisição perseguia os iluminados, os profetas autoproclamados, os anunciadores de novos milagres, etc. Para aqueles que querem saber mais sobre a Inquisição, recomendo o último vídeo sobre os escândalos na história da igreja. Assistido por 9 teólogos, é o próprio arcebispo Dom Pedro Apau Lázar Ramírez, conhecido por sua rigidez, que é juiz e presidente do tribunal. Mas a responsabilidade final será dele se errar no diagnóstico, e terá que responder perante a Inquisição e provavelmente perante o próprio Papa. As autoridades civis querem estar representadas neste julgamento e nomeiam 3 pessoas para o júri. Foram então escolhidos 2 universitários, 2 intelectuais e uma pessoa muito importante, próxima do rei. 3 pessoas sabem que são alguém. Eles certamente não vão reconhecer um milagre tão grande se este não estiver ultra solidamente estabelecido. Eles não são loucos.
O eminente doutor Felipe Desbardaxi, titular da cadeira de Direito Canônico na Universidade da cidade, Gil Miguel Foster, professor de Direito da mesma universidade, Sétito Miguel, e um magistrado procurador-geral de Sua Majestade Felipe IV para o Reino de Aragão, Miguel Cipres. Havia mais Miguéis no século XVII na Espanha do que meus assinantes no meu canal. O julgamento começa em 5 de junho e dura 11 meses, até 27 de abril de 1641. Ele ocorre em público, todos podem assistir. O tribunal faz muitas perguntas às testemunhas, mas a pergunta 29 é sobre a identidade de Miguel. O tribunal procede assim. Ele faz Miguel encontrar cada testemunha e pergunta a cada testemunha se reconhecem que Miguel é a mesma pessoa que viram anteriormente com uma perna só e seu coto. Porque durante o julgamento, o fato de que Miguel tem essas duas pernas não deixa absolutamente nenhuma dúvida. Alguns médicos se divertem espetando a perna de Miguel para ver como ela reage, e obviamente como uma perna normal. Então, a única pergunta que nos interessa é essa pessoa que hoje está sobre suas duas pernas realmente teve uma perna amputada anteriormente e passou mais de 2 anos com apenas uma perna. Se sim, está bem. Ser honestos, o milagre acontecerá. Quem são as testemunhas? O tribunal tinha a escolha. Havia quase gente demais. Milhares de pessoas, seja em Saragoça, nos arredores de Calanda ou em outros lugares, afirmavam ter visto Miguel com uma só perna. Então, entre a escolha de testemunhas, o julgamento selecionou 24 pessoas que tiveram papel-chave durante os 2 anos de perna de pau de Miguel. A maioria das testemunhas são independentes, vêm de cidades diferentes, encontraram Miguel em momentos diferentes e não se conheciam. Há um pouco dos protagonistas de que falei até agora. Vamos ter 5 médicos, com o cirurgião que amputou Miguel e o aprendiz de médico que enterrou a perna. 5 membros da família e vizinhos, 4 autoridades locais, 4 padres finalmente, 6 testemunhas. O estalajadeiro de Saragoça, onde Miguel costumava dormir quando tinha feito esmolas suficientes, ou ainda o estalajadeiro de Semper, se lembra. Assim, a pergunta sobre Miguel, que hoje está de pé diante deles em seus pés, 22 testemunhas de 24 juram não ter hesitação em afirmar que se trata do mesmo homem que viram anteriormente com uma só perna e seu coto. 2 apenas respondem, me parece, o que significa parece-me. São o padre do hospital e um colega do Dr. Destanga. Essa resposta é o mesmo homem não traduz nada além de um escrúpulo de consciência da parte deles, pois conheceram o jovem pouco tempo antes de sua amputação. E nenhum dos outros 22 testemunhas declara ter dúvida quanto à identidade do interessado. Nenhuma das 24 testemunhas expressa uma opinião negativa. Poderia ser um complô, que as testemunhas tivessem concordado em mentir durante o julgamento. Não, porque as testemunhas não se conheciam e não tinham interesse em mentir ou inventar. Por que o professor renomado Juan de Estanga, chefe de serviço, que ensinava na Universidade de Saragoça e amputou Miguel, mentiria? E ele afirmou não ter nenhuma dúvida sobre a identidade de Miguel. A hipótese de um erro de todos esses testemunhos ao mesmo tempo parece grotesca. Além disso, lembro, porque é crucial, que milhares de outras pessoas viram Miguel com uma só perna em Saragoça durante esses 2 anos de mendicância e estariam prontas para testemunhar se necessário. Quando o milagre for reconhecido, haverá festa em maio de 1641 na igreja de Saragoça, onde Miguel costumava mendigar, e milhares de pessoas que conheciam Miguel quando sua perna foi amputada estarão presentes para agradecer a Deus por um tão grande prodígio. Segunda hipótese, poderia ser que Miguel tivesse um gêmeo com perna válida, que teria fingido ser o milagroso após a amputação de Miguel. É uma hipótese atraente, não faz sentido. De fato, os registros da paróquia confirmam que Miguel nasceu em março de 1617. Essa hipótese é tão absurda que ninguém, nem antes, durante ou depois do julgamento, ousou defendê-la. Isso teria sido ridículo, já que Calanda era uma pequena cidade onde todos os habitantes se conheciam bem e onde muitas famílias se casavam. Se Miguel tivesse um irmão gêmeo, todos saberiam. Não há muitas hipóteses que se possam avançar. Exemplo, alguns pensam que a perna de Miguel poderia ter sido uma prótese. Isso é considerar todos os médicos que examinaram Miguel idiotas. Então não vamos nos deter nisso. Qualquer um sabe fazer a diferença entre uma prótese e uma perna de carne. Principalmente porque, quando o picavam no pé, ele reagia. Prova que o Sr. Miguel Juan Pellicer tinha as pernas, após 29 de março de 1640, e também temos a prova que ele foi amputado de uma perna no final de outubro de 1637, e que ele permaneceu com uma perna só por 2 anos e meio. Se quisermos aceitar os fatos, e não estar em negação diante da realidade, já que esgotamos todas as hipóteses naturais possíveis, é totalmente razoável dizer que, de fato, houve um milagre.
Vários grandes pensadores como Jean-Martin Charcot, Émile Zola, Ernest Renan diziam: eu só acreditaria no milagre se me mostrassem perna cortada crescer novamente. Mas isso não aconteceu, e nunca acontecerá. Esta frase se volta contra eles hoje como um bumerangue. É preciso dizer que eles provavelmente não conheciam o milagre de Calanda, como os que o conhecem hoje, e ainda assim não acreditam. A maioria das críticas feitas sobre este milagre são feitas por pessoas que não aprofundaram o assunto. Eles muitas vezes pensam: é muito antigo e se baseia em testemunhos, não vale nada. Isso não é válido. Agora que você, com este vídeo, conhece este caso, você deve acreditar que é um milagre. E acreditar em Deus? Não. Você ainda continua perfeitamente livre. Filósofo Blaise Pascal dizia: luz suficiente para aqueles que querem acreditar e escuridão suficiente para... O que quer dizer que se alguém não quiser acreditar em Deus, sempre pode negar a evidência inventando mirabolantes. Pode-se fazer isso, mas pode-se fazer. Por exemplo, o químico Luigi Garlacelli, conhecendo o milagre de Calanda e não querendo acreditar em Deus, buscou explicações. Miguel nunca foi amputado. Ele escondeu sua perna ferida sob seu manto durante 2 anos de mendicância e depois revelou suas 2 pernas 2 anos e meio depois. Por quê? Mas isso implica que os médicos que o amputaram, as 24 testemunhas e as milhares de pessoas em Saragoça acreditaram sem estarem absolutamente certos. Isso é tomar nossos antepassados por tolos. Mais uma vez, cada um é livre. Deus não quer realmente forçar ninguém a acreditar nele. Sempre temos essa possibilidade de agir de má fé. Um pouco como dizia Chesterton, romancista, um crente é uma pessoa que aceita um milagre se a prova o obrigar. Um não crente é uma pessoa que nem sequer aceita discutir os milagres, pois a doutrina que ele professa o proíbe de fazê-lo. Mas você talvez esteja se perguntando outra coisa, porque não há mais milagres como esse hoje em dia. Mas na verdade, caros amigos, há sim. Na primeira investigação do meu canal sobre a existência de Deus, descubra o caso de um americano cujo intestino se regenerou em 2006, após oração em nome de Jesus. Se você quiser explorar, inscreva-se no edifiante.fr, um boletim que envia mensalmente um dossiê qualitativo detalhado sobre temas da fé católica. São dossiês investigativos com fontes. Vou colocar um link na descrição. Introdução: investigar 100 casos de mistérios inexplicáveis, que são 100 milagres bem atestados e documentados. O milagre de Calanda foi apenas o primeiro, e ainda restam 99 outros. 99 milagres impressionantes, alguns deles muito recentes. Então, inscreva-se porque coisas grandes estão chegando nas próximas semanas. Bom, antes de vocês irem embora, amigos, um anúncio rápido. Fiquem comigo. Eu criei um método organizado, um guia completo, um guia definitivo da vida espiritual, da vida com Deus, porque os milagres são bons, fortalecem nossa fé, etc. Mas o que importa agora é entrar em relação com Jesus, estabelecer uma relação de amor com Ele, porque se Deus existe e pode fazer milagres, Ele pode fazer o milagre em nossa vida, de criar relação de amor com Ele. Então, não devemos deixar isso passar. O objetivo da nossa vida é viver para Ele. E por isso decidi criar um método para aprender a avançar em direção a Deus, a caminhar em direção a Ele. Então, esses são realmente os vídeos mais importantes que eu jamais poderia ter feito. Faz meses e meses e meses que estou trabalhando neles. E além disso, decidi tornar isso totalmente gratuito. Embora, veja, isso realmente tenha um valor inestimável. Um pouco... Jesus nos disse: vocês receberam de graça, deem de graça. Era o único meio de financiar meus vídeos e meu canal. Era pago por meses. E aí senti esse chamado para tornar isso gratuito. Então, confio na sua generosidade. Você pode me apoiar um pouco se quiser para ajudar todos esses projetos no canal, essa série sobre milagres. Para todos os projetos futuros, eu volto. Com vocês. Vocês poderão clicar no botão se estiverem interessados. Na descrição. Realmente, não percam. São realmente os vídeos mais loucos que já fiz. Eles podem realmente mudar sua vida. Então vá assisti-los.